Galerinha! Como vocês estão? Todo mundo bem? Já é o 17º, tá acabando a mentoria desse ano, né? E aí só ano que vem, quem sabe, né? E nesse clima quase natalino, meio Grinch, né? Aquele personagem lá do Jim Carrey? Acho que é Jim Carrey. Quero saber de vocês qual foi o episódio da mentoria que vocês mais curtiram. Qual foi o episódio que mais ajudou vocês ao longo dessas 17 semanas? Já deixa aí nos comentários. E eu quero dar um recado, meu ponto aqui eletrônico tá apitando, estão falando aqui pra mim, tá rolando prova de bolsa. Gente, quem aí não é aluno quadro e quer ser? Tá rolando prova de bolsa, salvo engano, pra turma militar. Então clica aí no link que tá nos comentários, vocês podem participar. A gente elaborou a prova com todo o carinho aqui do time de ensino e queremos ver aí grandes nomes da educação surgindo aqui com a gente, vocês conseguindo aí passar no processo seletivo que vocês querem, né? E é claro que para os alunos, né, mais esforçados e tudo mais, a gente tá com uma provinha de bolsa aí para vocês tentarem. Quem sabe, né? Vou te falar um negócio. O time aqui de professores é muito bom, a começar por mim, né? Enfim, modesto. O time de alunos aqui também é muito esforçado, muito inteligente. Nós temos aí grupos, né, que se formam paralelamente, né? A gente não indica muito não, mas eles formam. E aí a gente tem todo um grupo de apoio aqui dos próprios alunos, dos professores. Então a gente está numa época muito boa, uma época tensa, né, gente? Época tensa demais. Tá chegando a hora, tá chegando, faltam algumas semanas, né? Então, o que vai acontecer aqui hoje? Hoje a gente vai apresentar aqui algumas formas de reduzir o tamanho do texto. Eu imagino que alguns de vocês já tenham, né? Se não muitos de vocês já tenham aí uma dificuldade de colocar a letra muito pequena ou muito grande, ou passa algum aperto para fazer caber, né, as suas ideias aí no papel. E a ideia hoje é a gente fazer isso, beleza? Então, ó, curtam esse vídeo, é isso, curtam, compartilha, bota lá no Instagram, #Balt, tô aqui na mentoria, beleza? Marca a gente, quadro, marca o Balt, marca todo mundo, nossos Instagrams, para vocês acompanharem, seguirem e, é claro, verem vários conteúdos legais e gratuitos que rolam por lá. Beleza, gente? Então, bora lá. Esse assunto é muito importante, ele é muito recorrente nas mesas de correção. Porque existem alguns assuntos que não são discutidos em sala, porque é considerado que eles são muito básicos. E, na verdade, não são. O tamanho do seu texto, ele influencia, claro, diretamente no conteúdo dele. Se você faz um texto pequeno, ele tem menos conteúdo, né? Se você faz um texto mais extenso, ele tem mais conteúdo. Agora, se esse conteúdo está diretamente relacionado com o que foi pedido, se você soube desenvolver isso bem, aí é que está. Mas é claro que o tamanho tem relação direta a isso. Às vezes, a gente pode sim ter um texto pequeno, com a letra menor, e a gente passar todas as informações que a gente precisa, e termos aí um texto nota 1000. Mas ao analisar as redações excelentes, a gente percebe que geralmente é escrito muito mais coisas, né? São textos mais longos e textos com a letra menor. Ou seja, se você faz uma letra grande e escreve 25 linhas, provavelmente alguma coisa está errada. E isso é claro, que a gente tem que colocar o que no nosso texto. Só na introdução a gente tem que contextualizar o tema, coloca a tese, coloca o tema, nosso posicionamento, coloca o it, e aí a gente vem, desenvolve no parágrafo de desenvolvimento, coloca um repertório para o parágrafo, desenvolve aquilo, conecta aquilo. Na conclusão a gente vai e faz uma proposta. Enfim, tudo isso gera um espaço muito grande. Então é muito importante que a gente observe isso agora. Por que agora? Porque a gente está em dezembro. Aí, o que acontece? A gente precisa muito se atentar a isso. E aí eu trouxe alguns modelos para a gente discutir qual que é um tamanho que eu consideraria ideal, além de trazer aí algumas dicas para a gente ir diminuindo essa letra, principalmente agora, né? A ideia é que isso seja feito progressivamente, mas agora a gente não tem tempo mais para isso. Então, a gente precisa de definir algumas estratégias. A primeira delas a gente precisa entender como que é feita a correção. A correção para os processos seletivos, principalmente os de amplitude maior, são todas feitas digitalmente, como, por exemplo, o Enem. E no Enem tem toda uma plataforma que facilita ali aquele processo, e é claro que nela tem o recurso do Zoom. Então a gente não precisa colocar letra grande para facilitar a leitura para o corretor. O corretor tem um mecanismo ali de zoom, assim como na nossa plataforma, tá? Na nossa plataforma a gente tem um mecanismo de zoom e a gente consegue aumentar a letra de vocês. Só que parece uma coisa muito subjetiva, né? Qual o tamanho da letra? Qual letra fazer? Vocês sabem, inclusive, que vocês podem escrever tanto cursivamente quanto letra de forma. Não tem problema. O adequado é só ela ficar mais legível e a gente separar entre as maiúsculas. Se for letra de forma, né, a gente faz as maiúsculas mais marcadas, né, elas maiores. A gente pode deixá-las todas do mesmo tamanho. Então,
que é que acontece? A gente precisa definir esses focos e entender melhor como é que funciona todo esse processo. E às vezes é difícil, justamente por falta de embasamento. Mas saiba que uma letra pequena, você precisa desenvolver até 25 linhas, pelo menos, né? Uma letra grande, até 30. E é adequado que você nem use letra grande no dia da prova. Então, vão me contando a experiência de vocês com a letra. Algum corretor já falou para vocês que vocês deveriam escrever maior ou menor? E aí existem algumas estratégias que a gente vai ver lá no final da aula, que eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para ir diminuindo essas letras aí para ficar mais bacana. Tá bom? Causos do balde. Quando eu fui fazer o Enem, pela primeira vez, eu não tinha muito treinamento. Por quê? Eu fiz um processo seletivo logo quando eu tinha 17 anos, e nesse processo seletivo era para uma universidade particular, quando eu comecei a cursar Direito, né? Eu fiz 2 anos de Direito e fiquei 1 ano parado sem estudar, trabalhando, claro, mas parado sem estudar, esperando o Enem. Então, desde o meu ensino médio, e lá no ensino médio as coisas não eram boas pro meu lado, porque eu era um aluno totalmente revolts, e away, né? Isso é um dos grandes arrependimentos da minha vida. E aí eu tinha que escrever redação depois de 3 anos, depois do ensino médio. O ensino médio mesmo já era muito difícil para eu fazer uma redação, inclusive fui muito mal em redação no ensino médio. E aí o que acontece? Não me preparei também não, fiquei 1 ano, falei assim, letras não é um curso tão concorrido e tal. Mal sabia eu, né, que no ano que eu fui fazer o curso, acho que deu 30 por vagas, que foi quando lançou o SISU, né? Então muita gente que às vezes não queria letras, passava para letras para ser aprovado, né? Então a concorrência aumentou muito, então deu 30 candidatos vaga na época que eu fiz, 2013, né? E aí eu comecei em 2014, com o primeiro semestre de 2014. Então eu não estava sabendo o que eu tinha que fazer. A minha letra era um chumaço desse tamanho. Eu sempre tive caderno de caligrafia desde pequeno. Inclusive, recentemente, há 1 ano e meio atrás, eu ganhei um caderno de caligrafia da diretora de ensino, e aí eu tive que treinar para dar aula, porque ela falou assim, com essa letra você não dá aula. Eu falei, ela falou assim, não dá, você vai treinar. E aí me deu um caderno de caligrafia, minha letra sempre foi péssima. E aí eu percebi, quando eu estava fazendo a redação, que não ia sobrar espaço para conclusão. Olha que loucura! Não ia sobrar espaço para conclusão. E aí eu comecei fazendo uma letra desse tamanho, e aí no desenvolvimento ela foi para assim, e na conclusão ela foi sim, sabe? Precisava de uma lupa para ver ela. Era como se 3 pessoas tivessem escrito meu texto. Como se uma pessoa tivesse escrito a introdução, outra pessoa desenvolvimento, outra pessoa conclusão. Resultado, claro que isso influencia na nota, né? A gente tem uma introdução com maior, principalmente número de linhas e de letra, e outras que vão empurrando aí para o fundo do texto as questões. Então eu, por causa própria, me dei mal. Parece besteira, né, gente? Parece que é algo que não precisa ser ensinado. E precisa. E tem um jeito, e tem uma técnica de mostrar isso para vocês. E é isso que eu quero fazer com vocês. Porque os professores deixam isso e falam assim, faz uma letra menor. Mas não fala como. Por quê? Será que se eu trocar de letra, isso facilita? Será que se eu utilizar um tamanho para ter essa proporção, será que adianta eu só escrever desse jeito na redação e depois escrever de outros jeitos em outras coisas? Enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa se perguntar. Por onde que eu vou percorrer? Né? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Falar assim, gente, é aqui, isso aqui vocês têm que fazer. E, claro, mostrar para vocês alguns exemplos de algumas redações que podem ou não estar adequadas. Balt, você recomenda quais exercícios de caligrafia? Brenda, eu fiquei nos mais básicos, né? Tem a linha e a gente tem que fazer umas coisas assim, do mesmo tamanho. E aí a gente tem que fazer assim, mais ou menos do mesmo tamanho, lá nas letras. E, claro, ir treinando aí as letras redondinhas, né? No começo a gente escreve mais devagar a gente tem um domínio maior, né? Eu tô com delay aqui, por isso que não conta, tá, gente? Mas, enfim, aí a gente vai escrevendo devagar e aí a gente vai mostrando isso. Mas é muito importante também, gente, entender que a letra de forma, ela geralmente é mais bonita. É mais fácil escrever ela legível e mais fácil reduzir o tamanho dela. Não a letra de forma, mas essa letra que eu escrevo, né? Assim, ó. Minha letra não é grande, mas é levemente complicadinha de ler em certos momentos. Como proceder? Se ela tá levemente complicadinha de ler em certos momentos, isso é algo muito grave. Por quê? Porque o corretor ele não vai fazer um leve esforço para ler sua redação, porque ele tem que corrigir 100 por dia. Então, você tem que identificar o porquê que sua letra está complicada. Se é pelo tamanho, se é pela caligrafia, se é alguma letra em específico que você faz que pode ser mudada. Enfim, é preciso dar uma olhada para saber o motivo disso, para saber como proceder. Minha letra é grande e feia, então a gente já vai parar de fazer assim. Hoje eu vou mostrar para você uma proporção para você seguir. Tá bom? Minha letra é ruim, mas dá para entender tranquilo. Até agora os corretores do quadro não reclamaram. Os corretores do quadro, a gente não vão reclamar muito não, tá? Eles são acostumados com diversos tipos de letra. Mas os corretores do quadro, eles têm um carinho a mais com vocês, né? Eles vão olhar aquilo ali com mais calma, mais tranquilidade,
para vocês não se darem mal. Mas o corretor do Enem, ele não vai ter essa simpatia. Então, já façam isso. Minha letra é grande, eu sofro para diminuir e conseguir escrever na folha de redação. Vamos te mostrar algumas técnicas hoje, viu? Eu escrevo usando letra de forma, porém tenho dificuldade em diferenciar maiúsculo e minúsculo. Ó, se for letra de forma aquela clássica, né? Por exemplo assim, amor, tem que fazer diferenciar mesmo, principalmente depois de ponto final. A ponta da caneta também influencia. Excelente, Crislaine, excelente. Eu nem coloquei aqui hoje para dar essa dica, mas você me lembrou. Existem as canetas mais finas, gente, que elas são esferográficas, mas elas são mais finas. A gente sempre aconselha, nós, tutores, para levar alguns tipos de caneta, né? Leva 4 canetas, eu levo 4 canetas pelo menos, né? 2 canetas de ponta mais grossa para o gabarito, que aí você faz o gabarito mais rapidamente, e uma caneta mais fina para a redação. Assim a gente consegue manter a letra menor, mais legível, mais bonita, para não ser aquela caneta esferográfica clássica, que eu não vou dizer a marca aqui, mas que ela é mais grossa mesmo, para gabarito. Então pesquisem sobre isso, tá? Eu não tenho uma marca para indicar para vocês, mas sempre busquem um modelo mais fino para a redação e um modelo mais grosso para o enunciado. Se na redação tiver letras grandes e pequenas, influencia na nota? Depende, Natália. Não influencia, não tem uma competência que marca isso. Existem estratégias aí para a gente verificar isso. Na banca militar, ela tem categorias, né, competências de correção, que às vezes ela penaliza a estética. Então, dependendo se for muito discrepante, pode dar problema. Antes eu escrevia cursivo, mas era legível. Tive que começar a escrever de forma. Eu também. Laís, eu não sabia desse lance de várias canetas. É bom, tem várias canetas de vários tipos, né? Claro, gente, tudo é prático. Não adianta nada a gente ter uma caneta fina e não souber escrever com ela, né? Tem que treinar. E a mesma caneta é a caneta que você vai seguindo. Não pode trocar de caneta no dia do vestibular. Ótima dica. Nunca tinha pensado em usar a caneta mais grossa para preencher o gabarito. Gente, Science Man, todo tempo é tempo, todo tempo é útil. Então agora eu trouxe aqui alguns exemplos de letras para a gente ver e a gente vai fazendo um checklist, né? Para a gente entender como que essa letra está errada, o porquê dela está errada, tá bom? Vamos lá. Gente, nós temos aqui uma letra que ela é, como que eu vou dizer? É uma letra que parece ser muito grande, deixa eu escrever isso aqui, mas não é. O problema desse texto aqui não é o tamanho da letra. Essa letra, ela tá até um pouco decada. Podia ser menor? Podia ser menor. Não vamos analisar os erros ortográficos, viu? Isso aqui foi a mesma imagem da semana passada que eu trouxe pra gente trabalhar vocabulário. Então aqui nós temos uma letra que ela tá um pouquinho grande, mas passa. Perceba que o problema aqui é que o parágrafo tem só 5 linhas, né? E não tá dizendo nada com nada. Talvez seja grande demais, porque 5 linhas é muita coisa. Então ela tá um pouco grande, sim. Vou colocar aqui. Tá um pouco grande. Lembrem-se, viu, gente, da gente manter um parágrafo de introdução um pouquinho maior que o do desenvolvimento. Máximo 2 linhas maior que o desenvolvimento. Então um parágrafo aqui de 6 linhas seria o adequado, né? 6 a 7 linhas aqui na introdução, claro, gente, com a letra pequena para a gente poder contextualizar esse tema, porque senão não tem, né? Lembra da nossa aula de introdução? A gente faz uma introdução com contexto e aí a gente deixa tudo mais bonitinho. Então aqui, o problema dessa letra é que ela tá grande, sim, e 5 linhas que não fala nada com nada, né? Então nós temos aí um parágrafo que parece ser muito grande, mas que na verdade não é. Ele é curto e a letra tá muito grande. Tem várias coisas aí erradas aí nessa redação. Pior é atrasar e chegar com a caneta azul. Gente, o que mais tem na porta do negócio do Enem é gente vendendo caneta preta, tá? Então, assim, se vocês esquecerem, só se esquecerem dinheiro, cartão, essas coisas, não vai dar pra você comprar. Mas, assim, tem muito. Inclusive, esse ano eu tô pensando em ir lá, vender umas canetinhas e ganhar um dinheirinho. Olha, o povo é despreparado, né? O povo é despreparado. Vamos dar uma analisada em alguns textos aqui pra gente verificar. Inclusive, alguns desses textos são de vocês, eu tirei lá da plataforma alguns deles. Será que tem alguém? Nós temos um problema aqui. O tamanho tá correto, adequadíssimo, gente. Esse tamanho tá muito bacana. O problema aqui é essa letra maiúscula aqui, ó. Olha isso aqui. Isso é um A, gente? Isso não é um A, não. Faz um acerto. Tem um A que é assim. Eu já não escrevo cursivo, mas eu gosto desse A. Esse A, isso aqui não é um A, né? Mas tem a possibilidade, né, de escrever maiúsculo com A grandão assim e o A menor assim. Mas não tem porquê, faz o outro A, faz esse A aqui, ó. Eu faço esse, para deixar bem claro. Então tomem muito cuidado também com isso, tá? A internet criada durante a Guerra Fria, beleza. Maiúsculas aqui bem colocadas. O tamanho tá bom. A única coisa ruim aqui dessa letra são essas maiúsculas, principalmente o A. Então o aluno, se tiver aí, ou aluna, se tiver aí, sua letra tá do tamanho correto. E sua introdução também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá do tamanho correto.
Então, assim, cuidado só com as maiúsculas. Ok, vamos colocar aqui. Ok. Vamos ver a próxima? Próxima redação aqui. Nossa Senhora. Não. A letra não tá funcionando, né? Nós temos uma letra aqui que tá grande, mas é uma letra bonita, né? Mas muito redondinha também. Uma letra muito grande. E olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 linhas aí com a letra grande. Isso aqui tá equivocado. Então não aconselharia uma letra desse tamanho. Ô Vini, essa letra, ela é correta, tá? O A, você pode fazer ele de diversas formas, né? Você pode fazer ele de duas formas corretamente. Pode fazer ele assim ou assim mesmo, tá? Só diferenciando o tamanho. Eu só falo para tomar cuidado, porque como a forma é a mesma que essa aqui, esses dois, eles precisam estar bem diferenciados. Como eu faço? Eu faço justamente só isso aqui, ó. A, O. A minha letra é letra de forma aí. Toma muito cuidado com isso, só para você diferenciar o tamanho. O aluno, qual que foi o problema dele? Que ele fez um A assim, ó. Isso aqui não é A, isso aqui é um C, praticamente, né? Gente, tá certo, viu? A. Não tô falando que tá errado, não. Ele é possível, só tem que tomar cuidado para ele ficar legível e diferenciar ele muito grande. Então, ó, letra grande, 5 linhas, alguma coisa tá errada. Viu, gente? Tomem muito cuidado com isso. Agora, olha isso aqui. Isso aqui é uma redação nota 1000. O que vocês acham dessa redação aqui? Inclusive, ela é do @lfelp. Prestem atenção nessa letra, gente. Ela tem algum requisito muito interessante que eu já vou dizer para vocês. Na folha oficial do Enem, tem essa numerologia aqui, ó. Tá vendo esse tamanho aqui da letra? A gente aconselha que a letra tenha mais ou menos o mesmo tamanho desses números aqui. E percebam, deixa eu colocar aqui de outra cor, e percebam que a do Lucas Felp tem praticamente o mesmo tamanho. Então perceba que é uma letra do tamanho bem adequado. Essa é uma das dicas que eu estava guardando para o final da aula. Mas esse númerozinho aqui, ó, na folha padrão do Enem, é um número muito bacana para a gente ter um tamanho de letra. Perceba que ele tem um parágrafo de introdução de 8 linhas, né? 7 e pouquinho. E perceba que a letra dele é do tamanho adequado. Então a gente pode assumir que aqui tem um conteúdo legal. Não necessariamente, né, gente, tamanho do documento, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a gente sabe que é uma redação nota 1000 e a gente sabe de bater o olho assim que parece que tem todos os itens. Então a primeira coisa que a gente olha é o tamanho da letra e a mancha do texto para ver se está proporcional. Então a gente olha isso para a gente já criar a expectativa. A gente, quando eu falo, é o corretor. Se tiver já discrepante, um parágrafo muito pequeno, outro muito grande, um com a letra muito grande, outro com a letra muito pequena, isso mostra que o aluno não planejou o texto, que o aluno não tem conhecimento da estética do texto, que o aluno não tem aprofundamento para trabalhar. Então o corretor já vai assim com o olho meio lá vem, né? Outra coisa que o corretor já bate o olho direto é nos conectivos entre os parágrafos, tá, gente? Os conectivos entre os parágrafos aí, o corretor já dá uma batida de olho antes de começar a ler a redação. Às vezes você já é penalizado antes do corretor ler sua redação, nessa questão dos conectivos que eu falei. Então a gente percebe que tem aqui o tamanho adequado. A única coisa que eu aconselharia aqui pro Lucas Felp, tirou 1000, que ele escreva na linha, né? Ele escreveu no meio da linha, ele escreva um pouco mais para baixo, não tem problema dele fazer isso. E que ele não escreva cursivo. Perceba que quando a letra é pequena e ela fica cursiva, gente, a gente tem um acúmulo aqui de dobras, tá? E isso é muito comum, porque a gente tem que aproximar a letra, né? Então o espaço que ficaria para diferenciar essas letras, para dar o espaço para elas crescerem, fica muito comprometido e isso afeta o texto. Tá? Então eu aconselharia para ele, se eu fosse professor dele na época, né, para ele escrever cursivamente, para ele escrever, aliás, letra de forma, né, que a letra de forma é mais fácil aí para a gente diminuir o tamanho dela. Mas novamente, gente, tá tudo bem, tá? É uma letra pequena, mas legível. Temos algumas dificuldades, como um acento, né, que o corretor tem que verificar bem mesmo para ver esses acentos, né? Eu deixaria também os acentos mais marcados. Isso é uma dica importante. Quando a letra é pequena, a gente precisa deixar os acentos mais marcados, tá, gente? Então pode dar uma exageradinha para marcar ele. O que acontece? O corretor pega ali, né, no dia da prova, o examinador, pega aquilo ali, tira o xerox e passa para escaneia, né, na verdade, e nesse escaneado ficam algumas coisas assim, gente, ó, meio apagadas. Então a gente precisa deixar tudo o mais bonitinho mesmo, porque é importante, tá bom? Beleza, gente? Então já dei algumas dicas bem legais aqui, né? Nossa, gente, isso aqui é uma redação da plataforma. Não, gente, não dá. Eu não leio. Eu não sei se os corretores vão corrigir, mas eu não leio. Gente, sem brincadeira. Isso aqui é um desrespeito. Que isso? Eu vou aumentar para vocês verem. Que isso? Isso é uma letra da plataforma, gente. É uma letra de vocês.
Quem é essa letra aí, hein? Meu pai! Olha ali, Estado com letra minúscula. Então perceba que não há... não, isso aí é para vocês verem o que a gente tem que lidar, né? Às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas não tá. Então você aí dessa letra, gente, a gente precisa tomar cuidado, diminuir ela, porque, ó, preste atenção, além dela estar grande, ela está completamente ilegível. Ela não segue um formato claro. A gente tem letras minúsculas e maiúsculas que não estão, aliás, que precisam melhorar aí, colocar mais bem desenvolvido, e é claro, a legibilidade da letra. Tá ilegível, tá muito difícil. Nenhum corretor vai fazer esse esforço, tá? Há dificuldade, muita dificuldade da gente observar, entender mesmo. São parágrafos aí pequenos, perceba que tem parágrafos pequenos aí, olha aí, do 13 ao 17, nós temos um parágrafo, esse dá 4 linhas, e temos uma letra grande. Tá? Então temos um problema aqui, não só de caligrafia, mas um problema de tamanho também. E aqui percebam que essa é a folha do quadro. A folha do quadro tem os números maiores na lateral. Então aquela dica que eu dei da folha do Enem, ela não serve para aqui. Ela serve para te guiar lá na hora do Enem. Então aqui a gente tem que usar uma letra menor do que esse número, porque o número é maior. As nossas folhas padrão, elas são iguais em proporção. Mas esse númerozinho do lado, ele é mais legível aqui do que do Enem. E por isso a gente não pode utilizar ele como proporção. Mas isso aqui é uma redação que não está adequada e que eu não aconselharia manter essa caligrafia, nem esse tamanho. Tem que diminuir mais um pouquinho, tá? Então, a gente já vai chegar nas dicas aí de como fazer, beleza? Vou sair da live e entrar para o curso de caligrafia. Mandar a sugestão para o Bruno. Curso de caligrafia quadro. Boa! Quem sabe a gente pede o Figueira, hein? Para dar um curso de caligrafia aqui pra gente, hein? Nossa, eu pagaria. Vocês pagariam, não? Pagaria o quê? Nossa, acho que eu pagaria 50 pro Figueira, pra ele fazer um curso aí pra nós. Sei vocês. Depois vocês mandam lá no Instagram dele. Dicas pra gente... antes de eu falar das dicas, me falaram aqui no ponto. Prova de bolsas, tá aí. Mandem pra todo mundo que vocês conhecem. É sério. A gente não costuma abrir muita bolsa aqui no quadro. Esse ano a gente tá fazendo isso agora. E aí a gente tá abrindo essas bolsas pra pegar a galera boa, pra dar oportunidade mesmo. Que a gente sabe que tem gente que precisa, manda bem, infelizmente não tem a condição. Então a gente está liberando essas bolsas aí, peguem esse link, compartilhem nos grupos de Facebook, compartilhem nos grupos do Instagram, compartilhem nos grupos do WhatsApp, compartilhem, sei lá, no Tinder. Não sei se vocês têm Tinder, quem for maior de idade aí. Coloca aí no Tinder, o grupo fala assim, ó, quem quiser passar na bolsa, quem quiser bolsa de concurso militar, tem aqui. Aí coloca lá, vai dando match na galera. Só os estudiosos, só vai entrar estudiosos aqui pra gente, tá bom? Então curtam esse vídeo e sigam a gente no Instagram. É sobre isso. Vamos para essas dicas então? Bora lá! Reduzir a estrutura macro. A primeira grande dica que eu tenho para vocês a respeito do tamanho é a gente reduzir a estrutura maior. Como assim? Quando eu falo estrutura maior, eu estou falando daquela estrutura clássica dos textos, né? Todo texto tem isso. A estrutura macro que eu falo é essa aqui, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que a gente vai diminuir isso aqui? A gente não pode diminuir um parágrafo aqui na conclusão, a gente não pode diminuir um parágrafo na introdução, mas a gente pode diminuir no desenvolvimento. Meus alunos já sabem que eu peço um texto de 4 parágrafos. É isso, não precisa colocar 3 parágrafos no desenvolvimento. Fazendo isso, o seu texto já vai diminuir consideravelmente, né? A gente vai ter mais espaço para trabalhar, a gente vai ter mais tranquilidade. Então eu aconselharia sempre a fazer 4 parágrafos. É o básico, é o jeito mais tranquilo e é assim que eu sempre indico. Tanto que nas minhas aulas, vocês não vão ver eu fazendo análise de alguma oficina de redação e propor para vocês 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu sempre cobro 2, tá? Porque já ajuda aí no tamanho do texto. Outra dica importante, praticar nas anotações que vocês fizerem. Como assim? Não adianta nada vocês escreverem a redação com uma letra e nas outras anotações escreverem com outra letra. Vocês precisam uniformizar a sua letra. Então a letra que você utiliza na redação é a mesma que você vai utilizar para fazer suas anotações da aula, fazer seus exercícios, seus números lá na matemática, em física, química, enfim. Toda a sua letra ela tem que modificar um panorama único. Tá? Então lá nas suas anotações vocês vão manter aquela proporção daquele númerozinho que eu mostrei para vocês, tá? Lá na anotação de gramática também, lá na anotação de geografia, lá na anotação de inglês, essa letra vai se uniformizar para todos os textos, mantendo aquela proporção, tá bom? Beleza, então a gente precisa modificar a nossa letra para todos e não só na hora de fazer a redação, senão você vai ficar nítido que a gente não está preparado. Outra coisa, fazer letra de forma.
Gente, eu aconselho, eu sei que muitos professores aconselham a fazer cursivo, eu sei que pode ser muito difícil para vocês ouvirem isso, né? Mudem de letra, mas se vocês fazem uma letra cursiva e vocês têm um tamanho de letra já pré-estabelecido, e vocês estão sofrendo com o tamanho, às vezes mudar para uma letra de forma facilita vocês diminuir, porque a letra de forma ela é mais simples de diminuir e ela fica muito mais bonita, pequena, do que a letra cursiva pequena, como a gente viu do Lucas Phelps. Tá entendível, mas se fosse uma letra de forma, uma letra bem colocada ali, talvez seria interessante. Então é o que eu aconselharia para vocês, tá? De antemão. Principalmente o aluno que a gente mostrou ali, que tinha aquela letra difícil de ler, né? Então esse aluno ou essa aluna, eu aconselharia muito a trocar para uma letra de forma e praticar na letra de forma, beleza? É muito comum, a minha letra cursiva também não é bonita e eu demoro muito para escrever cursivo. Eu escrevo rapidinho letra de forma. Já há muitos anos eu escrevo com letra de forma e eu aconselharia dar essa trocada aí, não agora, né? Acho que talvez não dê tempo para modificar a letra, enfim, praticar tudo isso agora. Mas para o ano que vem, totalmente, gente, aí é mais fácil a gente diminuir. Ter um objetivo fixo. Gente, mas como assim ter um objetivo fixo? Saber exatamente quantos parágrafos vai fazer, qual que é o tamanho que você quer, qual é a letra que você vai escolher e definir isso desde o primeiro momento do seu texto, tá? Isso é importante para a gente treinar antes de fazer o rascunho. Fazendo o rascunho, você já define o tamanho daquela letra e no rascunho você já consegue ter a previsão de como isso vai ficar no momento final. Então você pega ali no rascunho e olha e fala, essa letra aqui tá difícil, eu posso melhorar nesses momentos do texto. Você já sabe, pelo rascunho, que em alguns momentos do texto vai ficar complicado. Então, naqueles momentos, você já começa a se organizar para modificar. Muito do que a gente vê no rascunho, a gente avalia só o conteúdo, né? Tem isso aqui na introdução, o projeto de texto tá completo, tem um repertório de parágrafo, tá tudo bacana, quais conectivos, repetição e tal. Isso tem que ser verificado também no rascunho. Mas na hora de passar limpo, essas questões do tamanho, da uniformidade, elas precisam estar prontas. A gente precisa identificar isso e já modificar na hora de passar limpo, porque depois que passou a caneta na redação, gente, não tem o que fazer. Então o momento é entre o rascunho e depois o passar limpo. Falou que não uniformizava a letra. Isso, Mariana, é importante demais, porque se você fizer em todas as disciplinas, vai ficar mais natural para você, mais simples, você vai ficar mais ágil. Enfim, é bem melhor que faça em todas as disciplinas. Mudou a letra na redação, muda em tudo. Gente, letra tem de todo jeito, é impressionante. Se eu mostrar para vocês as redações na plataforma agora, vocês vão assustar. Tem muita letra diferente, muita letra esquisita, e a gente só sabe disso quando a gente corrige texto de várias pessoas, né? Por exemplo, o Gabriele, Glaucio e Fabrício, eles corrigem 40 redações por dia cada um, quando eles estão no pico, né, trabalhando aí 2 turnos, por exemplo. E eles corrigem, então, 40 tipos de letra, né? Então são letras demais, gente, tem letra demais. Usar sinônimos, como assim? Gente, tem umas palavras que são mais longas. Imprescindível. Deus, é uma palavra muito boa, mas se você estiver passando a linha e falar assim, meu Deus, esse aqui vai me atrapalhar, tem um restinho de uma linha lá que eu preciso dela. O que a gente faz? Muda para importante. Pronto, você substitui a palavra por uma palavra menor, não é tão menor. Mas se você for fazendo isso, claro, sem repetir as palavras, isso no final vai te dar um espaço. Não é só uma palavra, tá, gente? Isso é ao longo do seu texto. E nesse ponto, já é importante dizer, isso do rascunho para passar limpo. Reformular sentenças mais longas. Às vezes, tem sentenças no rascunho que fica 4 linhas. Aí você fala, opa, mas se eu reformular essa sentença toda, que ela tá longa, né? Colocar ela menor de outro jeito, às vezes eu consigo passar para 2 linhas, isso não vai prejudicar o meu texto. Então sempre prestem atenção nas sentenças mais longas. Passou de 2 linhas, pensa, será que eu consigo diminuir isso aqui? Se sim, o faça, beleza? Não só o tamanho da letra, mas a quantidade que você escreve por período, por parágrafo também é importante. Não é só diminuir a letra, é diminuir a quantidade de coisas que você vai colocar. E para isso, modificar as palavras para dar o mesmo sentido é muito importante. E isso entra muito com aquilo que a gente disse na aula passada, né? Na aula passada a gente trabalhou aí sinônimos. O que mais a gente trabalhou? Amplitude de vocabulário, né? Várias outras coisas aí. Então isso é importante também. Beleza?
Prática. Não tem como a gente manter uma letra pequena, beleza, sem a prática. A prática é importante porque a gente precisa testar se de fato a letra de forma está funcionando, se a gente diminui um pouco mais, tá? E além disso, uma coisa que vocês esquecem de perguntar, vocês esquecem de perguntar muito isso, tá? É chamar o corretor para conversar com ele. Fala assim, ô corretor e tal, o que está acontecendo aqui? Você acha que minha letra está bacana? Você acha que minha letra está legível? A gente pergunta muito pouco para os corretores e pergunta mais sobre os conteúdos e o que está ali de marcação. Mas perguntem também a respeito da letra. Fala, tá legível? Tem algo que eu posso melhorar? Tem algum momento que você sentiu dificuldade? Porque o corretor que corrige sua redação, ele te conhece, né? Mas ele trabalha do mesmo modo que os corretores de outros processos seletivos. Então, eles, melhor do que ninguém, tá? Melhor do que ninguém, melhor que vocês mesmos, vão saber apontar o que precisa modificar na caligrafia ou no tamanho da sua letra. E aproveitem que vocês na plataforma têm esse recurso e podem perguntar isso, é claro, para o corretor de vocês, da redação de vocês. Tá bom? E era isso que eu tinha para trabalhar hoje, gente. Fim, ó. Sigam a gente lá no @quadroead e @balt.educa. Espero que vocês tenham gostado, gente. A aula foi uma aula um pouco diferente. A gente trabalhou algum aspecto que geralmente não se trabalha. E eu espero que eu tenha feito da melhor forma possível para mostrar para vocês a relevância que é o tamanho do seu texto, o tamanho da sua letra. Beleza? Sigam aquelas dicas, eu tenho certeza que vocês vão chegar no resultado satisfatório aí até o Enem, ou até o vestibular que vocês querem.